Nesse vídeo eu vou te mostrar como aprender a falar inglês sozinho, sozinha, de uma forma rápida, mesmo que você sinta um pouco de dificuldade com a língua, na aprendizagem da língua, ou não tenha muito tempo para estudar inglês todos os dias. Então eu vou te ensinar aqui com 12 passos simples que eu estruturei para você conseguir fazer essa aprendizagem do inglês de uma forma rápida, mesmo que você não tenha ninguém para acompanhar você durante esse trajeto. E antes desses 12 passos simples, eu ainda vou ensinar uma coisa que você precisa saber, que é necessário para você entender antes de iniciar toda essa etapa. E além disso, eu vou te dar uma forma de testar os conhecimentos para você conseguir aplicar todos esses pontos e ver no final o quanto você evoluiu. E eu tenho certeza que se você aplicar tudo isso que eu vou mostrar para você, você vai evoluir muito no inglês. Primeiro, antes de tudo, você precisa entender que quando a gente falar inglês, né, aprender a falar inglês, a língua ela é composta de duas coisas, canais de consumo e canais de utilização. Eu dou esse nome. Então, normalmente, quando a gente pensa em consumo, se você está escutando a língua, você está consumindo. Se você está lendo a língua, você está consumindo. Utilização é, se você está escrevendo, você está utilizando a língua. Se você está falando, você está utilizando ela também. A gente diferencia isso como input, consumir a informação, colocar a informação para dentro da sua cabeça, e output, utilizar essa informação, jogar essa informação para fora. Uma forma de aprender uma língua é um equilíbrio entre esses dois pontos, e a partir do momento em que você fez inicialmente mais input, ou seja, você consumiu mais conteúdo, você começa a focar bastante em output, a utilizar o conteúdo. Muitos dos erros de quem começa a aprender inglês e não consegue se desenvolver está em algum desses pontos. Ou a pessoa fez alguma parte do input errado, ou fez alguma parte do processo de output errado também. É através do input, ler, escutar e outras coisas que você leva o conteúdo do inglês para o seu cérebro. E através dele você vai entender, internalizar as mensagens, os padrões, as palavras, as estruturas, as frases. Tudo vai se tornando mais natural. E depois você consegue externalizar isso. Falar e escrever utilizando a língua. Muito do processo de aprendizagem de uma língua, ele acontece enquanto você está consumindo conteúdo. Parece que não é muita coisa. Parece que você vai escutando as músicas, assistindo os filmes, as séries, mas com o tempo você vai, vídeos no YouTube, você vai conseguindo entender cada vez mais sobre a língua e fica mais fácil de utilizar ela depois. Lembra de algum assunto que você começou a consumir ele e você fala assim, eu não sei muito sobre esse assunto, mas eu vou começar a assistir um vídeo aqui ou ali. Às vezes pode ser sobre a área que você está trabalhando atualmente, ou a área que você está estudando atualmente, ou algum hobby que você conhece, que você conheceu recentemente e começou a ver vídeos sobre o assunto. No início você não sabia nada. Você começou a assistir vídeos e cada vez mais assistindo vídeos e vídeos. Com o tempo você fala, caramba, acho que eu sei até bastante coisa sobre esse tema. Eu conseguiria falar agora, eu acho que por 30 minutos sobre esse tema, por 1 hora, por 1 hora e meia. Então esse conteúdo foi sendo internalizado por você e agora ele se torna algo natural. Isso acontece também com o inglês. Uma coisa que eu sempre comento, você só vai acelerar a sua aprendizagem, porque o objetivo aqui não é só aprender a falar inglês sozinho, mas aprender a falar inglês sozinho e rápido. Então, lembre-se que a intensidade distorce o tempo. Ou seja, quanto mais intenso ou intensa você for, mais você vai conseguir distorcer o tempo, ou seja, aprender com mais rapidez a língua pela intensidade que você coloca na aprendizagem dela. Se você quer acelerar sua aprendizagem do inglês, você tem que fazer essas duas coisas com muita intensidade. Consumir muita informação, e consumir muita informação vai exigir de você tempo de consumo, porque você não consegue usar a intensidade sem separar tempo. Ou seja, e lembre-se que não existem milagres, então existe esforço e dedicação e tempo de estudo. Se você consumir mais informação, como que você vai fazer isso? Eu vou explicar também outros pontos, tá? De como fazer imersão diária e tal. Mas consumir informação é ver vídeos em inglês, ver filmes e séries em inglês constantemente, músicas também. Todas essas coisas podem ser legais, mas um ponto é, você vai começar a assistir essas coisas em inglês, mesmo que inicialmente você não esteja entendendo. E isso não é algo que a maior parte das pessoas quer fazer. Porque elas colocam um vídeo em inglês, elas não entendem e elas se sentem mal. Eu não consigo entender por que eu estou assistindo isso aqui se eu não estou entendendo. Mas pensa no português. Imagina se você falasse assim, não, eu não vou escutar meu pai e minha mãe falando português, agora enquanto eu tenho 6 meses de idade, se eu não estou entendendo nada que eles estão falando.
eu vou ignorar, porque eu não estou entendendo nada mesmo. Então, como você conseguiria começar a falar inglês? Como você conseguiria se desenvolver na língua se você tomasse essa decisão com 6 meses de idade, por exemplo? Você nunca se desenvolveria. Inicialmente, você não vai saber nada. É isso que o iniciante faz. Ele escuta coisas sem saber muito. Com o tempo, ele vai se acostumando e vai aprendendo. Se você associar o consumo da informação constante, com muita intensidade, assistir o máximo de coisas que você puder em inglês, enquanto você está estudando a língua e treinando ela, tanto a parte, eu vou ensinar aqui para vocês um pouco da parte de gramatical, de vocabulário, junto com a utilização disso, ter meios de utilizar a língua todos os dias, vocês vão evoluir muito, e muito mais rápido do que as outras pessoas que vocês conhecem. No início, eu recomendo que vocês consumam mais, ou seja, se você me disser assim, eu não sei nada de inglês, tenho nível 0, meu nível é 0, consome o máximo que você puder, mais do que utilização. Porque se eu falar pra você, tá, me fala sobre sua rotina em inglês, você não vai conseguir. Você vai falar assim, mas eu nunca vi nada sobre rotina em inglês, como que eu vou saber falar pra você minha rotina em inglês? Então, primeiro, consuma muito. Assista muitas coisas em inglês, leia muitos textos em inglês, estude muito inglês. Você tem que absorver informação. Imagina que você tá com a sua mente atualmente é um balde vazio. Não tem conteúdos ali pra gente tirar. Não tem água ali pra eu pegar uma caneca e utilizar a água que tem ali. Você tem que encher esse balde, que é a sua mente, de conteúdos em inglês. Para depois, quando você for falar inglês, você ter uma caneca, pegar e conseguir utilizar esse conteúdo em inglês. Quando você tiver que escrever algo, você conseguir puxar de todo esse conteúdo que foi colocado anteriormente e utilizar ele. Então, no início, mais consumo. Mas com o tempo, mais utilização. O que acontece com muitas pessoas, talvez você conheça alguém que é assim, que fala, nossa, eu estudo inglês há 4 anos e eu não consigo me comunicar. Eu estudo inglês há 5 anos, às vezes mais, e eu não consigo falar inglês. E normalmente, se esse até mesmo é o seu caso, provavelmente o seu erro, e foi o meu erro por muito tempo também, está na utilização. Eu não utilizava o inglês, eu não treinava a conversação, eu não falava inglês, então eu conseguia entender muito daquilo que eu assistia e via em inglês, porque era só isso que eu fazia. Então eu não treinava a fala, eu não treinava a conversação. Por isso eu não me desenvolvia nessa parte. É como aprender a andar de carro. É importante que você participe das aulas teóricas da autoescola, que você saiba quais são as marchas, por exemplo, que você saiba quais são as placas de trânsito, que você entenda como funciona o tráfego da cidade. Mas, e depois? Você vai ficar só nas aulas teóricas da autoescola? Você vai ficar só lendo o livro? Você tem que começar a utilizar, você tem que pegar o volante do carro e sair andando por aí. Mesmo que no início você comece a praticar a conversação ou andar de carro em volta do quarteirão. Não precisa ser algo muito intenso, você não precisa simplesmente ir de um estado para o outro já de imediato. Então, quando nós treinamos a conversação, eu até vou pular de um ponto para o outro, só para vocês entenderem, né? Quando a gente fala sobre prática de conversação, eu tenho também as minhas próprias turmas de conversação. Como nós fazemos nas turmas de conversação? Só para você ter uma ideia. Eu separo as perguntas que os alunos vão utilizar na aula, ou seja, isso já é separado porque eu consigo treinar os alunos exatamente para o desenvolvimento que eles precisam ter, e isso acelera a aprendizagem deles. Então, eles já sabem anteriormente quais vão ser as perguntas e os temas trabalhados na aula de conversação. Nós temos uma toda semana. Com isso, eles conseguem se preparar. Os alunos que são iniciantes, eles conseguem pensar nas perguntas, escrever a resposta, pensar na resposta, ver se tá legal, ver se tem alguma coisa para modificar, treinar elas e chegar preparado para a aula. Às vezes você pode pensar, nossa, mas isso não é uma conversa real. Mas é a mesma coisa que pegar alguém que nunca andou de carro, nunca fez nenhuma aula, ou nunca andou de bicicleta, você fala, pega essa bicicleta aqui de corrida e desce o morro. Não tem como pular de um ponto para o outro sem passar pelo processo. A gente aprende a andar de bicicleta normalmente com o pai do lado e com uma bicicleta de rodinha. Você tá ali com apoio, de repente o seu pai deixa você andar um pouco sem ninguém, ou um instrutor da autoescola deixa você andar ali sem ele ficar olhando muito. Com o tempo, você vai tomando autonomia. Você consegue andar com a bicicleta sem rodinha, por terrenos um pouco mais irregulares. Você consegue andar de carro tranquilo, trocando marcha, dando uma olhada aqui, dando seta certinho. Com o tempo, os alunos na aula de conversação, eu vou estimulando eles para que eles tenham autonomia de responder as perguntas por conta própria. Essa pergunta e aquela ali, elas são mais fáceis.
O que você acha disso? Você pode até escrever a resposta, deixar tudo preparado, mas tenta responder de improviso. Se você conseguir, começa a fazer mais isso. Eu tenho alunos que nem eu citei aqui, ele começou a aula comigo no início do ano, e com o tempo de tanto fazer tudo aquilo que eu falava para ele fazer, participar das aulas de conversação, utilizar as técnicas de treinamento de conversação em casa, eu tenho um vídeo só sobre isso, eu vou citar também nessa aula um pouco sobre isso. Ele evoluiu tanto, e é um aluno exemplo que eu tenho, que em 6 meses ele estava trabalhando para uma empresa de Dubai, utilizando o inglês no dia a dia. Mas ele foi uma exceção dos alunos que aplicaram tudo e se dedicaram muito, que nem eu falei para vocês, a intensidade distorce o tempo. Você é capaz de utilizar a sua própria intensidade para acelerar e aprender cada inglês cada vez mais rápido. Se você for essa pessoa, pode ter certeza que você vai conseguir. Então, esse é um ponto importante que você precisa ter em mente, ok? Na parte de conversação, você precisa treinar a conversação. Se você não utilizar essa informação, você não vai conseguir se desenvolver e ser fluente em inglês. Você precisa utilizar, ok? Depois a gente fala um pouco mais sobre a parte de conversação. Mas, depois desse ponto de você precisa saber disso, que isso é essencial, nós temos a primeira parte. Defina objetivos claros, ok? E lembra de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrita, lembra de se inscrever no canal, porque eu posto vídeos aqui muito bons. Você consegue aprender muita coisa só com os meus conteúdos gratuitos. Por exemplo, quero ser capaz de conduzir uma conversa básica em inglês sobre o meu trabalho dentro de 3 meses. Isso é um objetivo interessante. E você sabe por onde você vai começar. Se você quer uma conversa básica, você precisa estruturar o inglês básico. Mas sobre o que é o seu trabalho? Eu trabalho na área da saúde, eu trabalho na área do inglês offshore, eu trabalho na área de programação. Assim, você vai conseguir entender aquilo que você precisa do inglês básico e vocabulário técnico. Então, você sabe por onde se desenvolver. Depois de desenvolver um objetivo claro, você vai estabelecer uma meta realista. Por exemplo, para conseguir fazer isso que eu quero, quanto tempo, mais ou menos, e isso você vai pensar, né? Sozinha. Quanto tempo, mais ou menos, eu preciso dedicar todos os dias e por quantos dias que eu preciso estudar para atingir esse objetivo? Com os meus alunos, por exemplo, eu ajudo eles a construir essa meta com base na minha experiência de metas específicas para o inglês, mas você pode fazer também a própria meta. Pensa em um objetivo que você quer em inglês e imagina mais ou menos quanto tempo você demoraria para alcançar ele estudando pelo tempo que você pode todos os dias. Definindo essa meta, você sabe o que você vai precisar fazer, ok? Primeiro ponto. Então pensa qual é o seu objetivo. Imersão diária. Um ponto muito importante para aprender inglês sozinho e rápido é que você tenha o inglês na sua rotina. Que nem eu citei aqui, você precisa de input, você precisa consumir informação. A forma de fazer isso é incorporar o inglês na rotina. Assim, você vai estar consumindo inglês naturalmente, de forma tranquila, podemos dizer assim. Porque se o idioma do seu celular está em inglês, se você começa a assistir vídeos em inglês, filmes e séries em inglês, ouvir música, podcast em inglês todos os dias, as redes sociais estão em inglês, você começa a seguir artista favorito, coisas, por exemplo, no Instagram que fala sobre inglês, você vai estar constantemente aprendendo palavras novas e exposto ao inglês. Existe uma coisa, quando você pensa no português, na forma que você aprendeu português, você aprendeu por sobrevivência, por necessidade. Inglês não é necessidade de sobrevivência. A sua mente não interpreta isso da mesma forma. Com o português, você foi obrigado a escutar ele 24 horas por dia. O inglês, não. Se você mora no Brasil, supondo, né? Você acorda, você vai para o ponto de ônibus, as pessoas estão conversando em português. Você abre alguma coisa na internet, as pessoas estão conversando em português. Na sua casa, na escola, no trabalho, na faculdade. Então, você precisa tomar uma decisão todos os dias, é uma decisão diária. Eu preciso consumir inglês. Como que eu vou fazer isso e como eu vou incorporar isso na minha rotina? Eu tenho um tempo no ônibus eu vou começar a escutar podcast em inglês, estudar alguma coisa aqui ou ali. Eu tenho tempo no trabalho, em casa, quando eu chego em casa ou antes de sair de manhã, ou no horário de almoço. Então você precisa entender um momento em que você vai tomar a decisão de estudar inglês naquele dia, de você consumir o inglês naquele dia. Melhor se for de uma forma passiva inicialmente, com o tempo de que isso aconteça em pequenos pedaços de tempo durante o dia sem você ver.
Então isso vai acarretar numa bola de neve, né? Cada vez mais, se você gasta 5 minutos aqui, 5 minutos ali, abre o Instagram aqui e vê coisas em inglês, você abre um vídeo no YouTube ali, quando você vê, no final do dia deu 1 hora. Muito útil e passa sem você ver. Eu tenho também a checklist da imersão, tá? É um passo a passo completo, gratuito, para você fazer a imersão no inglês. Tá aqui na descrição do vídeo. Então vocês podem baixar. Tem um formuláriozinho para vocês preencherem, que também é gratuito, é só para vocês me ajudarem a produzir mais conteúdo para vocês. Vocês preenchem o formulário e depois vocês recebem a checklist da imersão gratuitamente. E praticar o que aprendeu. Então, por exemplo, se você está estudando inglês, você consegue, com base na imersão diária, pensar assim, eu aprendi algumas frases hoje. Como que eu poderia fazer essas frases sobre mim? Eu aprendi isso, isso e aquilo. Como eu poderia falar isso no meu dia a dia? Essa prática vai ajudar vocês a fazer uma coisa que todo mundo quer, a pensar em inglês. Mas pensar em inglês não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Você começa a pensar em inglês meio que de forma forçada inicialmente. Depois isso se torna automático. Você não começa a ver umas coisas em inglês e de repente, nossa, eu tô pensando em inglês magicamente. Não. Com o tempo de tanto se forçar a pensar em inglês, isso vai se tornando natural. E é assim com quase todas as coisas que você tenta estruturar para sua vida. Você começa de uma forma meio mecânica, que é meio forçada, meio ruim inicialmente, mas com o tempo isso vai se tornando algo natural que faz parte da sua vida. Imersão diária é excelente. Estudo intenso de vocabulário e frases comuns. Uma coisa que vocês precisam entender, e eu tenho também, caso o seu nível seja iniciante, eu não tinha separado aqui, mas eu vou explicar para você. Se o seu nível é iniciante, tudo que você precisa é de conteúdo nível A1, e depois que você estudar todo o conteúdo de nível A1, você vai estudar o conteúdo de nível A2, tá? O nível A1 é o primeiro nível do inglês, onde você vai começar do zero e chegar no nível A1. Depois, você vai sair do A1 e ir para o A2. Isso aqui é iniciante e esse aqui é pré-intermediário. Eu tenho um vídeo aqui no canal do YouTube só sobre o que aprender no nível A1. Vou colocar na descrição do vídeo também para vocês assistirem, ok? É esse conteúdo que você vai precisar se você não sabe nada sobre inglês. Se você já sabe algumas coisas de inglês, dá uma olhada no vídeo e vê se você sabe tudo aquilo que eu citei. Se você souber tudo aquilo que eu citei, você pode passar para o nível A2. Aprenda frases úteis. Uma coisa que acontece muitas vezes é você não aprender frases que você consegue utilizar no dia a dia. Uma coisa que você pode até fazer, pode ser um pouco estranho isso, mas para pensar. Como é seu dia a dia? Depois que você parar para pensar como é seu dia a dia, pensa assim, que frases que eu falo no meu dia a dia que eu gostaria de saber falar elas em inglês? E aí você vai lá, pega essas frases, traduz elas e começa a estudar elas todos os dias. É uma forma muito interessante de você ter frases úteis para você especificamente, com base na sua rotina e nas coisas que você gosta de fazer. E também frases comuns. Por exemplo, could you help me with this? Perceba que isso aqui, você poderia me ajudar com isso? Pode ser qualquer coisa. Você pode estar num restaurante, você pode estar na rua, você pode estar falando com um amigo. Então é uma frase que é muito útil, ok? Para vocês aprenderem. Pesquisem exemplos de frases comuns em inglês também. Utilização de flashcards vai ajudar muito vocês. Uma coisa que mais atrapalha os alunos a aprender inglês rápido não é nem aprender novas coisas, mas sim esquecer aquilo que aprendeu. Uma coisa que você pode pensar assim, não, eu quero aprender inglês o mais rápido possível, eu quero me desenvolver muito no inglês. E aí você está sempre em busca de conteúdo novo, mas você nunca revisa os antigos e nunca pratica o inglês. E você está sempre querendo aprender algo novo. E aí você sente que o inglês é difícil, porque você esquece muito daquilo. Ah, não tenho uma memória boa. Na verdade, se você estudasse uma coisa em inglês e não revisasse, passasse uma semana, 2, 3, e você ainda lembrasse disso, você não seria só uma pessoa com uma memória boa. Você seria um super-humano, uma espécie que deveria ser estudada por todos os cientistas do mundo. Nós fomos feitos para esquecer. Revisão é uma das coisas mais importantes que você vai fazer na aprendizagem de inglês. Por isso que é importante ter uma sequência estruturada de conteúdo, onde você aprende algo novo enquanto você revisa o que você viu anteriormente. Nessa sequência estruturada de conteúdo, você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Caso você não esteja em nenhuma, por exemplo, se você não está no MAF, no Método Acelerador da Fluência, que são as minhas turmas, por exemplo, e você está estudando em casa, sozinho, utilize flashcards de alguma forma. Pode ser Anki, pode ser Quizlet. Você pode escrever no caderno também. Você pode pegar simplesmente uma folha de papel, escrever o nome, depois a tradução do lado, e diariamente você vai olhando a tradução das palavras novas que você vai aprendendo
muito útil, ok? De ser feito. Mas revisão é importante para você não esquecer as palavras que você aprende. E assim, você vai estar realmente aprendendo coisas novas e não sempre reiniciando a sua aprendizagem de inglês, aprendendo sempre aquilo que você já tinha aprendido, mas esqueceu. Isso pode atrasar muito a sua aprendizagem também. Estudo intenso de vocabulário e frases comuns e a prática da conversação, que nem eu tinha citado. Eu tenho as minhas próprias turmas de conversação. Se você quiser entrar nessas turmas de conversação, você pode enviar MAF lá no meu direct no meu Instagram. Se você quiser um formato gratuito para treinar a conversação, você pode utilizar sites como o iTalk, o HelloTalk. Até mesmo, eu não coloquei aqui, tem aqui simulação de conversa com inteligência artificial. Para treinar a conversação, você pode utilizar o próprio ChatGPT para simular uma conversa. Ou seja, conversa comigo como se a gente estivesse em uma entrevista de emprego. Ou você vai lá no ChatGPT e fala, converse comigo como se você fosse um atendente de uma loja nos Estados Unidos e eu quero comprar uma calça jeans. E ele vai utilizar isso. Uma outra inteligência artificial que você pode utilizar, muito, muito legal, se chama Gliglish. O Gliglish.com é um site onde você consegue conversar com a inteligência artificial. Então você pode utilizar a prática da conversação com a inteligência artificial utilizando o Gliglish.com. Muito legal, depois pesquisem sobre esse site para vocês conseguirem utilizar, uma dica muito boa. E também utilizem a técnica 2x1. A técnica 2x1 é uma técnica que eu desenvolvi de acordo com orientações de alguns poliglotas que eu sigo, em como eles praticam a conversação sozinhos. Se o seu objetivo é treinar a conversação e praticar sozinho, que nem é o objetivo do vídeo, você pode utilizar tanto o Gliglish.com, que é um site de inteligência artificial, ou a técnica 2x1. Eu vou deixar ela na descrição do vídeo para todo mundo assistir, ok? É uma técnica onde você pode treinar a conversação sozinho em casa de uma forma muito simples. Uma boa forma de treinar a conversação também, que é importante a conversação por conta do que a gente falou anteriormente, output, utilizar essa informação. Além disso, estudo gramatical simplificado. Na aula que eu dei sobre o nível A1, que nem eu citei para vocês, que tem essa aula aqui no canal, eu expliquei tudo o que você precisa aprender, tanto de vocabulário quanto de gramática nesse nível. Se você estudar tudo aquilo que eu citei na aula, você vai ter um nível muito... E utilizar isso, você vai ter um nível muito bom de inglês e você vai conseguir passar para o próximo nível, que é o nível pré-intermediário, com muita rapidez. Mas tem uma coisa, eu também tenho, por exemplo, uma aula aqui no canal só sobre o Simple Present. Então, se você quer um resumo completo sobre a parte gramatical do presente em inglês, você consegue assistir essa aula e entender em 40 minutos, se eu não me engano que é a duração dela, todo o presente de uma língua. E depois você consegue praticar. Ah, beleza, agora eu entendi o presente. Agora eu vou falar sobre minha rotina, eu vou falar sobre o meu trabalho, eu vou falar sobre as coisas, como as coisas são, como é aqui em casa, eu vou descrever tal pessoa. Assim, você consegue fazer muita coisa no inglês simplesmente com uma única aula, que é a que eu dei do Present Simple. E se você também tem interesse em alguma aula específica sobre algum conteúdo gramatical, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer essa aula com base no seu pedido, na sua recomendação. Mas o interessante é estudo gramatical simplificado. Então, utilizem a sequência de conteúdo do nível A1 e procurem conteúdos na internet com esses temas. Além disso, leitura escutativa, certo? Tem sites, por exemplo, muito legais como o Breaking News English, podcasts em inglês, né? The English We Speak, com muitas expressões interessantes para vocês irem escutando enquanto vocês estão, que nem eu falei, no ônibus, enquanto vocês estão no trabalho, ou até mesmo na academia, voltando para casa de alguma forma, de bicicleta, a pé. Então é muito legal que vocês façam essa escuta ativa e também a escuta passiva. Enquanto você está fazendo alguma outra coisa, você está escutando. Mas é legal que as duas aconteçam ao mesmo tempo, para você aprender passivamente, de forma inconsciente, e ativamente também, de forma consciente, prestando muita atenção em tudo aquilo que é dito. Aplicativos e recursos online, na minha opinião, a minha opinião sobre o Duolingo é que ele é muito bom para aprender palavras novas. Então você aprende o vocabulário muito bem com o Duolingo, se você treina ele, por exemplo, 15 minutos todos os dias, e pode ser muito útil para você não ter que ficar buscando muita coisa. Nossa, mas se todo dia eu tiver que buscar alguma coisa... Não, se você tem o Duolingo no seu celular e você consegue utilizar ele por 10, 15 minutos por dia, é ok. Será que ele te leva à fluência? O ponto é,
você não consegue fazer muito a prática de output por fala no Duolingo. Mas ele tem o seu lugar e ele tem o seu valor em praticar vocabulário. Na minha opinião, ele serve muito bem para você aprender palavras novas e se acostumar com elas. Agora, quando a gente fala de prática de fala, você precisa treinar a conversação. Não só pronúncia, mas conversação em si. Que nem eu coloquei, aprendizagem de palavras novas é uma parte muito importante da língua, mas não é tudo, ok? BBC Learning English também é um site bem legal para vocês aprenderem e melhorarem a compreensão auditiva. Esses aplicativos e recursos vão ajudar bastante vocês. Sobre as conversas com inteligência artificial, eu já citei. Muito útil, eu tenho um vídeo aqui no canal também ensinando a utilizar o ChatGPT para aprender inglês. Assistam esse vídeo, muito bom. E aqui é a ideia do plano, né? Definir o objetivo claro. Mas é interessante que você desenvolva um plano de estudo mesmo, intensivo. Se ele é intensivo, você tem que ter uma prática. Como que você vai fazer um estudo intensivo de inglês para você desenvolver bastante com 30 minutos todos os dias? Não é possível. É possível você evoluir muito, mas não de forma intensiva. Se você for fazer um estudo intensivo, você vai separar de 1 a 2 horas diárias só para estudar inglês. Se você separar 1 hora, 15 minutos para vocabulário, 15 para gramática, 10 para leitura e 20 para conversação. Se for 2 horas, dobra. 30, 30, 20, 40. Essa conversação você vai fazer sozinho ou sozinha com a técnica 2x1. Então, coloquei o vídeo aqui na descrição para vocês entenderem como aplicar a técnica 2x1 que vocês vão utilizar por 40 minutos todos os dias. Eu vou falar para vocês. Você que está me ouvindo, se você aplicar exatamente essa técnica, da técnica 2x1, 40 minutos todos os dias, você vai evoluir em 2, 3 meses coisas que pessoas que estão há 3 anos em escolas nunca evoluíram. Essa técnica é uma técnica utilizada por poliglotas. Eles avançam na prática da comunicação muito rápido, utilizando técnicas parecidas com essa. Inicialmente, pode ser um pouco chato, porque você não consegue falar muito inglês. Mas se você suportar esse início praticando e utilizando essa técnica, você pode ter certeza, você vai avançar muito e muito rápido na língua. Escuta o que eu estou falando. Revisão constante, que nem eu falei. O foco da aprendizagem ele é mais não esquecer do que estar constantemente buscando coisas novas. Então, muitos alunos resetam a aprendizagem de inglês toda semana. Eles aprendem uma coisa, não revisam, passa uma semana, eles esquecem. Aí depois eles falam, nossa, eu não sei disso, mas parece que eu já vi isso anteriormente. Aí ele vai, aprende de novo, não revisa. Passa uma semana e esquece tudo. Depois na outra semana a mesma coisa. Então, quando muitas pessoas falam assim, e esse foi o meu caso por muito tempo, nossa, faz tanto tempo que eu tô estudando inglês numa escola e tal, e eu não consigo... Parece que eu nunca aprendo o inglês, parece que eu tô sempre esquecendo. Você não está aprendendo inglês faz 3 anos, você está resetando sua aprendizagem de inglês há 3 anos. Porque você não revisa aquilo que você aprende e você não pratica aquilo que você aprende. Então você esquece tudo e você está sempre reciclando o conteúdo, aprendendo a mesma coisa todas as vezes, porque você nunca lembra daquilo que você já tinha aprendido anteriormente. Deixa o seu like também, isso ajuda muito o canal, ok? Vou continuar explicando sobre um cronograma detalhado que eu preparei para vocês. Ou seja, vamos supor que você queira um cronograma de 4 semanas, ok? E aí depois você duplica eles. Mas esse aqui imagina que é o mês do inglês. Você pode separar vocabulário básico e frases de sobrevivência na semana 1. Isso aqui, ok? Tudo que você precisa fazer nos dias. Prática de conversação e escuta ativa. Tudo que você precisa fazer nesses dias também. Você pode pausar o vídeo e ir anotando, tá? Eu não vou focar muito nesse ponto porque já tá tudo detalhado para você. Semana 3, introdução à leitura escrita. Você pode começar a ler textos curtos, escrever textos sobre como foi o seu dia, opiniões que você tem sobre algumas coisas. Revisão e aprofundamento em conversação. Você revisa tudo o que você aprendeu durante todos os outros dias. E, além disso, você consegue pegar tudo aquilo que você aprendeu e treinar a conversação utilizando a técnica 2x1 ou participando de grupos de estudo, grupos de conversação. E depois que você fizer todas essas semanas, você mantém essa rotina de 1 ou 2 horas diárias, seguindo esse ponto que eu dei aqui, de divisão de tempo. E evoluindo nesses temas. Você pode também, no mês 6 ou 4, participar de grupos de inglês, entrar em formas de treinar inglês com outras pessoas. Tem vários grupos gratuitos também por aí pela internet. Se você conseguir entrar no MAF, que é o Método Acelerador da Fluência,
onde eu tenho grupos fechados com poucos alunos, onde eu auxilio todos na evolução do inglês, e nós temos um método intensivo de estudo com aulas de conteúdo e aulas de conversação. Você vai ter a minha ajuda pessoal também, muito bom. Se você não conseguir, não tem problema, você consegue evoluir muito seguindo todas essas dicas que eu dei aqui para você. Uma outra coisa, que nem eu falei, prática regular e consistente. Eu nem vou falar muito sobre isso, você pode pausar o vídeo e ler, mas o principal é tudo aquilo que eu falei antes, tá? De praticar todos os dias. Sobre motivação e persistência. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é o seguinte: os bem-sucedidos entre nós adiam a gratificação. Então, quando você pensa em todo mundo que atingiu um objetivo legal na vida, qualquer objetivo, essas pessoas, elas adiaram a gratificação. Você para pensar até mesmo para fazer uma faculdade, né? Você fica estudando 5 anos, aí você tem o diploma lá no final. E quem fica na faculdade estudando 5 anos é que tem o diploma no final. Quem desistiu antes não tem. Quem começa a fazer uma dieta, por exemplo, e consegue emagrecer, normalmente é quem conseguiu seguir essa dieta e adiou a gratificação futura. Ou seja, evitou comer algumas coisas durante esse período e comer a coisa certa para no final ter uma recompensa. Quem estuda inglês e chega na fluência é quem adia a gratificação. Nós tentamos fazer o máximo para deixar a aprendizagem legal, certo? Você gosta dos conteúdos, você busca gostar dos conteúdos que você está vendo, conteúdos legais, você gosta de como você está aprendendo inglês, mas muitas vezes você trabalhou naquele dia, você estudou, você não está com muita vontade de estudar, mas você sabe que aquele estudo diário, aquela revisão que você faz, aquele estudo que você está fazendo, ele é um tijolo que você coloca para construir a catedral da fluência. Então imagine que o inglês, a aprendizagem do inglês, a fluência do inglês é como uma catedral. Todo estudo que você faz é colocar um tijolo, subir um muro. Então, todos os dias que você está se esforçando, você está lembrando daquilo que você vai ter no futuro, que é a fluência do inglês, é o seu próprio desenvolvimento. E todos aqueles que são bem-sucedidos, eles de alguma forma adiam a gratificação. Ou seja, não, eu não vou ficar dormindo agora e vou estudar inglês porque eu sei que eu vou conseguir a fluência no futuro. Eu não vou ignorar esse podcast agora e assistir alguma coisa em português porque eu sei que esse podcast vai me ajudar também a consumir mais conteúdo e aprender mais inglês. Então você sempre está pensando nessa gratificação futura e isso é constante. Todas as pessoas, entendam uma coisa, todas as pessoas que chegaram na fluência, elas não esperaram ser fluente para depois consumir conteúdos em inglês. Elas não esperaram ser fluentes para conseguir conversar em inglês, para começar a conversar em inglês. Elas se tornaram fluentes porque elas começaram a consumir inglês antes de se tornar fluentes. Porque elas começaram a praticar a língua antes de se tornar. É por isso que elas se tornaram fluentes. Então você não vai esperar se desenvolver, ser muito bom no inglês para começar a assistir vídeos. Você não vai esperar ser muito bom, falar muito bem inglês para começar a falar inglês. Você fala bem inglês porque você já começou falando. Não tem como aprender a dirigir um carro se você não começa dirigindo um carro. Não tem como chegar no resultado sem passar pelo processo. Ok? Isso é muito importante para a aprendizagem de vocês. Principalmente para vocês aprenderem de forma rápida e sozinhos, já que você não tem o auxílio de outras pessoas. E um ponto muito interessante também é sobre testar os conhecimentos. Uma forma de fazer isso é um teste também no EFSET, no site, ou até participar de grupos de estudo, né, do Reddit Language Learning e outros pontos. Você pode simplesmente falar testes de inglês online para ver o seu nível. Se você nunca fez nenhum teste de inglês online e você sabe que seu inglês é 0 porque você nunca estudou, você nem precisa fazer teste nenhum. Simplesmente comece a aplicar todos esses pontos que eu falei nesses 12 passos simples, ok? Obrigado por ter assistido até aqui. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, assiste os outros vídeos que eu te falei e aplica todos esses pontos. Eu sei que você vai evoluir muito. E vejo você no próximo vídeo.